a gente é criança, a gente tem um apego por uns animais que nem tem aqui, tipo girafa, elefante. Nossa, bom que você viu não isso? é? Ótimo, é. Exatamente. Eu cresci assim, com a imagem de elefante. Leão, girafa, elefante e tal. A gente valorizou. Leão. Mas você entendeu? A gente valorizou os bichos africanos. A gente aprendeu isso desde pequeno. Mas E a por gente causa não... de desenho, de filme, né? E a gente não valorizou os Não bichos só. nossos. Não só? Não só. Eu lembro, né, muitos anos atrás, um dos meus enteados, em algum dos meus casamentos, que trouxe um Diogo e não sei o que. Eu uso, inclusive, nas palestras que eu dou, páginas desse livro, que eu falei, pô, o que você tá aprendendo? Ah, Diogo e seus amigos da floresta. Tá. Então, Diogo tinha alguns amigos que ele tinha que salvar a floresta, né? Uma floresta tropical. Diogo, o amigo dele ele era um macaco, beleza? E um urso polar. What the fuck? Fudeu, Como parece assim? Lost. Lost, lembra? Lembra? Tinha um urso branco. No meio, urso polar no meio da Lembra floresta disso? No meio tropical. da ilha, é. Então, assim, então já começa errado ali. Quem aprovou um livro desse, cara, pra educação infantil? Já mexeu com a cabeça da Mas criança. você viu como é que tá tudo errado? E é complexo o problema, assim. Ele tem várias facetas, várias nuances na história do problema. A gente não valorizou, a gente não aprendeu a dar valor à nossa fauna. Até hoje a gente não dá valor à nossa fauna. Até hoje a gente é confuso. Ah, não, dá. Midiático dá. Mas assim, independente do que contexto. Midiático. No Brasil a gente vive uma questão muito emocional com relação aos animais e tudo, né? Mas isso não é dar valor. Isso aí é ser oportunista para poder. É outro assunto, exatamente. é outra Outro ótica assunto, do problema fauna. Mas se você for olhar, a nossa história é conturbada. E a verdade é a seguinte: pô, eu tô tentando colocar 30 anos da minha visão em 3 minutos. A gente teve esse problema de nunca valorizar, e o momento de ser educado, a gente foi educado com fauna importada, não era nossa. E quando chegou o momento, a gente falou assim, ok, agora a gente globalizou, a internet está aí para todo mundo entender tudo sobre tudo rápido. A gente está numa confusão de interpretações e de conceitos sobre valor, de uso. Então tá uma bagunça. Mas eu não sei se eu tô sendo otimista demais, mas a gente não é no melhor momento que a gente tem as melhores ferramentas para mudar esse jogo? Não. Não? Não, porque Internet, a ciência... rede aí social... mas quem é que domina a internet da comunicação? Os cientistas Não. ou os celebridades que têm um conhecimento limitadíssimo sobre isso? Quem domina mais? De onde virá a informação boa? Vamos salvar a Amazônia. Aí eu te pergunto, para qualquer influenciador que está assistindo, me dê uma árvore amazônica. Me dê uma árvore puramente amazônica. Me dê uma, não precisa nem falar espécie. Não, me dê uma seringueira. árvore. Não, tipicamente amazônica. Você tem diversos. Uma que você fala assim, porra, isso aqui representa a Amazônia. Não sei. Castanheira. Castanheira é? Porra, a gente come castanheira. Eu tô falando assim e podemos ir longe nisso. Mas assim, Tá não vendo? sabe. Mas fala assim, salve a Amazônia é alguma coisa que assim... É abstrato, a gente não né? sabe o que é, mas é legal falar dela. E isso é um problema. Então parece legal. Por um lado é legal que eu tenho uma comunicação rápida, mas se a comunicação for errada, ela pode ser péssima, porque eu vou demorar gerações. Tem que consertar uma informação para depois fazer a certa, né? Então assim, a gente não tem a informação do nosso próprio país ainda disseminada de forma correta. A gente ainda não sabe o que representa, o que é fogo no Pantanal, o que é desmatamento da Amazônia, o que é... A gente não sabe o que é agronegócio, está tudo confuso e está tudo um balaio confuso. Parece que tudo é errado e a gente está perdido. Demarcação indígena. Exato. Tudo. Demarcação indígena, poxa, como ela é complexa. Então, o que geralmente eu falo assim, toda vez que alguém vem com uma solução muito simplista para algum problema de conservação, ele tá tão errado que às vezes é difícil começar a explicar para ele. Não existe solução simples. Porque tem gente que acha que é simplesmente não tocar. Isso Vou dar um exemplo. Hoje, com as ondas ideológicas de interpretações e soluções, tem gente que acha o seguinte, se eu virar vegano, eu salvo. Hoje eu tive agora recentemente até um repórter estava lá e ele falou, eu sou vegano, orgulhosamente. Eu falei, poxa, legal, mas não vai salvar, porque eu ainda continuo tendo que demandar comida para 7, 9 bilhões de pessoas. E se eu for plantar arroz, alface orgânico para você, eu vou ter que... Eu falei, o cenário é pior. Por quê? Porque eu vou ter que desmatar alguma coisa para poder plantar. Por quê? Foi porque eu preciso de fotossíntese, eu preciso de luz. Sendo que, às vezes, o peixe mágica, né? eu poderia vir do rio e o mamífero poderia vir de um capim nativo, sem ter que desmatar. Você entendeu?
Então, ou seja, então não é fácil, simples. né? Não é questão de ser certo ou errado, é que não é simples, é complexo. Eu tenho todo um contexto para ponderar. E as pessoas hoje, com essa rapidez de ter uma solução, julgar e determinar o que é certo ou errado, elas não ponderam as situações. E isso torna extremamente difícil. E tomam os atalhos midiáticos. Porque é legal ser assim. Estou resolvendo. E o pior é que isso atrapalha os próprios movimentos que são legítimos, na minha opinião. Porque o veganismo é um. Já que você tocou no assunto, até porque eu falo direto nisso, mas eu uso como exemplo porque fica fácil das pessoas entenderem. Tá. O veganismo é um movimento verdadeiro. Claro. Especialmente se ele serve para você. Você tá feliz? Isso cabe naquilo que você pôs na sua cabeça como diretriz? Então tá ótimo. Agora, quando você começa a trabalhar isso como imposição e dizendo que isso vai salvar o planeta, aí você está deturpando essa informação. E isso é ruim. Isso é ruim, porque as pessoas... Aí alguns começam a aderir e não conseguem, fazem de conta que é imediático. Agora eu vou tentar ser e não consegue, não sei o quê. E aquela fica aí, fica aqui. Desculpa, que nem a Anitta passando vergonha, entendeu? Desculpa, seriamente, indo lá, fraglada. Eu sou a vegana e depois vai lá e tá enchendo o rabo de carne em Orlando, entendeu? Então fica ruim pro movimento isso. E é um movimento legítimo, tem que ser respeitado. Se você é uma boa pessoa, você tem que ser vegana. Eu sou uma pessoa. E se não é, então você tá comendo bicho. Imagina pra nós que trabalhamos com animais, como pesa essa espada de Damócles na cabeça. Entendeu? Isso daqui dopava a onça e coloca na... Exato. No pescoço. Mas o animal se ela cresce ou tem algum tipo de... não, você coloca só em adultos que já tá com um limite que você sabe que não vai crescer mais. Então jamais ela vai ser enforcada. Então... É assim que se monitorava no passado. E eu vi em pássaro na perna, né? Não sei como aquilo chama. chama anilha. Aquilo é uma anilha, aquilo é uma marcação. É só marcação, você não Para pássaro se usa nas costas, você prega, você cola ele nas costas e fica colado ali. Na asa, em alguns coisinhas. Asa. Então aquilo não acompanha o animal, é só para quando pegar ele de volta saber. Dos pássaros, sim. Tá. Entendi. Isso animal. Mas isso era para saber por onde ela andava. Então no começo, para saber aonde que a onça vai, onde ela dorme, onde ela reproduz, tinha que usar isso daqui. Isso assim, se me deixar agora mergulhar, aproveitar essa oportunidade, porque foi assim que durante 30 anos, usando ferramentas como essa, usando aquelas câmeras trap, né? Sabe que esse cara aqui... Câmera trap? Câmera trap é armadilha fotográfica. O animal passa, ele tira uma foto dele, tira um vídeo dele. Mesmo à noite. Então, durante 30 anos, ele e a Ana estiveram monitorando. Eles estão ali em Goiás, numa área que tem muita incidência de onça. Os caminhos, onde eles iam. Eles estão grudados ali no Parque Nacional das Emas, que é um parque nacional. E aí, nas pesquisas durante 30 anos, eles perceberam que a onça pintada não fica ali dentro do... Tipo a Hakuna Matata, dentro da onça, dentro do Parque Nacional só. Ela, às vezes, está mais fora do Parque Nacional do que dentro. E o que tem fora do Parque Nacional? Um mosaico de propriedades rurais. E a onça pintada tá lá. Por quê que a onça pintada tá lá? Porque ela vai comer, o principal alimento dela é o queixada. E o queixada tá onde? Tá comendo a safrinha do milho, da soja. Ele não é bobo. Pra que ele vai ficar ali cavando a Hakuna Matata? Se já tem um cardápio ali. Claro. Ele vai pra dentro da... E a onça vai atrás. Onça atrás. Então, esse cara... E é isso que é o grande ponto fora da curva do que é o Leandro Silveira, o Instituto Onça Pintada, Ana, Giacomo e todos... É o quê? Eles entenderam que se eles quisessem conservar o objeto de pesquisa deles, que é a onça pintada, eles deveriam abrir diálogo com quem? Com os caras, os fazendeiros. É isso, com o agronegócio. Assim, né? Simples assim, mas aí entra de novo a questão da... Porque senão os caras iam acabar matando. E não vira... Então, tem descobertas novas recentes, tem etapas de aprendizado. Né? Então, no começo da nossa vida, aí volta lá, 30 anos atrás, eu e a Ana começamos a estudar como biólogo recém-formado, começamos a estudar dentro de Parque Nacional. Então, comecei meus estudos mesmo no Parque Nacional do Iguaçu, foi onde eu vi minha primeira onça pintada e tal, enfim. Lá tem várias placas falando, né, sobre onça, né, que você pode encontrar e tal. Sim, Parque Nacional do Iguaçu tem onça pintada hoje, mas a onça lá teve a beira da extinção, quase foi extinta há uns 15, 20 anos atrás. Desculpa te interromper, mas eu tive também em Torres del Paine. Lá é puma. Onça parda. Onça parda. É, né? A gente também tem aqui. Você viu? Não, mas vocês falaram que é bem comum. Eu vi, gravei. Vi e gravei. Ela é cinza? Pra National Geographic. Não, ela é cor de um cervo, assim. Tá. Bege. Então a gente tem puma também pra cá. Bege. Tem bege. Tem mais puma que onça, né? É mesmo? Ela é mais comum do que a onça pintada. A onça pintada vamos dizer assim, é o bicho, um topo de cadeia que a gente fala, é o que tá acima, ninguém preda ele. O que é o topo de cadeia? Ninguém preda. Então
Ambiente ninguém preda. Ela domina. Ela é o total. Então ninguém tá acima dela. E geralmente esse topo de cadeia são os bichos mais exigentes em termos de qualidade ambiental. Então eu preciso de grandes áreas com todo mundo embaixo, né? Todas as presas e as presas, todo mundo bem treinado. Ou seja, quando eu consigo preservar o topo de cadeia, eu consigo ter o ecossistema funcionando legalzinho ali. Entendeu? Por isso que ela é usada como bioindicador. Se não tem o topo da cadeia... É que algo tem tá alguma errado falha. embaixo. Algo tá errado. Então, se você imagina assim, um efeito dominó, uma cascata, onde se eu tiro uma peça, começa a desgringolar. Por isso que é um... Pô, faz muito sentido. Se tá tudo equilibrado ali, a onça tá no topo. Se eu falar, não tem onça pintada aqui, eu falo, tem algo errado. Coisa errada no meio. O que é? Aí você vai ver, o histórico de colonização é muito fragmentado, acabaram com a comida dela, não tem refúgio. Tá aí a explicação. Nós, como os biólogos e da conservação, ainda a gente olha isso. Primeiro, o que a gente estuda e o que a gente aprendeu com esses colares? O que a onça precisa para sobreviver? Depois que a gente aprendeu isso, aí você vai nas áreas onde não tem, você fala assim, eu sei que ela precisa disso, disso e aqui não tem. Mas eu não quero saber agora, eu queria só voltar no passado, o cenário que você pegou, então. O cenário era como? Era assustador. O cenário que a gente pegou já era ruim. Era ruim. Só que assim, o que muda? Então, poxa, eu me formei na década no final da década de 80. Tá. Tá? Numa época que o Brasil era o Brasil... Expandindo para tudo quanto é lugar. onde o sucesso era desmatamento. O sucesso era transformar floresta em lavoura, em pecuária. Né? Isso era sucesso. Então, eu acho que o grande desafio que a gente teve foi a perseverança de continuar na biologia, porque a biologia na minha época não valia nada, não valia, né? Ninguém, era assim, falava obviamente que era só para dar aula, né? Então, quando eu formei, eu me lembro que a coisa que mais me irritava, que eu queria ser biólogo já de onça desde criança, né? Desde os 14 anos eu falei, eu quero fazer isso, né? E a coisa que mais me chateava e me magoava naquela época, perdidinho da Silva, era alguém chegar e falar assim, você é biologia, eu não sabia que você queria dar aula, que você gostava de dar aula. E eu falei, eu não quero dar aula, eu quero estudar onça. Mas, tipo assim, era tão ridículo de falar isso numa época que eu não tinha coragem de falar. Eu tinha vergonha de falar isso. Porque se eu falasse, eu falei assim, coitado, louco, né? Estudar onça. E aí, quando eu ousava falar, sempre tinha alguém que falava assim, mas quem que vai te pagar para estudar onça? Então eu fiquei muitos anos pensando, quem vai me pagar para estudar onça? Eu tinha o maior desespero. Então... Tio, quem vai me pagar pra estudar onça? Eu tinha um pavor nisso. Então eu fiquei... e a gente ainda tem que lembrar que tinha uma coisa pejorativa que era o amigo da onça, né? Sim. O personagem, que era o sacana, o cara que te colocava em... Exatamente. Lá no passado, no começo a gente tentou ter um projeto chamado até Projeto Amigos da Onça, né? E era um projeto Amigo da Onça, porque muita gente acha legal, vai ser um projeto Amigo da Onça. Não é legal. E a gente rapidamente parou com isso. A gente teve gente, numa época, alguém de marketing falou, olha, cara, muito legal esse projeto, mas esse não me esqueça. Não, mas aí uns vinham assim, não, pô, mas é uma chance das pessoas ficarem curiosas e você contar. Eu falei, cara... Eu descobri que é duas histórias. Eu tenho que primeiro ouvir a chacota, a gozação, para depois eu contar. Eu falei, poxa, não, eu não sou um pesquisador, eu não tô aqui para ficar fazendo comédia em cima disso. Então, assim, aí eu falei, não. Aí a gente parou com isso. Falei, não, esquece, não existe amigo da onça, não vou converter ninguém, ou reverter essa ditado, esse dizer popular. Quer dizer, hoje eu acho que nem tem mais essa referência tão antiga, né? Tem, mas tem. Os moleques novos não sabem disso, cara. Novo não, mas os velhos sabem. Os velhos não vão te dar credibilidade. Porque quando você está conversando... É o velho que eu tenho dinheiro para pagar a conta. Não, é o cara que poxa, quem que é? Se é um político, se é um empresário, eu tô conversando e ele sabe que é um amigo da onça. Você é um amigo da onça, então. Eu me lembro muito bem, tá? Nessa época do Amigo da Onça, eu fui tinha uma fazenda grande de um deputado federal e eu queria trabalhar lá e eu na época achava bonito, porque amigo da onça. E eu fui lá e eu me lembro muito bem da cara do deputado, quando eu falei assim, tem esse projeto aqui, Amigo da Onça. Naquela época tinha maneira de dar nome a projeto, né? Em vez de ser o nome do instituto, a gente não... E eu me lembro muito bem da cara dele, quando eu falei Amigo da Onça, o constrangimento e o desvio dele. E aí eu falei, algo está errado no ar. Você não tinha entendido. Aí eu falei, depois muitos anos eu falei assim, tem sentido, ele era um político, um deputado federal. Imagina ele falar assim, ou as pessoas falam assim, poxa, eu tenho um projeto lá, Amigo da Onça. Então, para ele, naquele contexto, eu falei assim, cara, isso é muito pejorativo. Então, de cara, você viu o afastamento só da reação dele. E foi que eu falei, cara, não existe esse projeto Amigo da Onça. E tirei esse nome. Falei, nunca vou usar esse nome. Ponto. Eu não quero converter ninguém, não quero reverter essa história, né? Mas enfim, quando você começa a falar de conservação de onça, o negócio vai esparramando. Se você não criar um foco, tô falando pra você agora. Dá pra você ver, eu tô falando aqui da... Relaxa, eu sempre volto pro então, nossa linha aí, pode deixar.
Lá Mas assim, nesse começo, Mas, então... voltando nessa questão, que eu acho que que eu tô como mediador aqui, tá bom, ligado, né? claro, Tô tá como me mediador. ajudando. obrigado. Eu acho muito importante a questão, por que que ele é um pesquisador fora da curva? Porque ele entendeu que o inimigo dele não é o agronegócio. Pode ser, se não seguir as regras, não tiver reserva legal, não fizer as coisas direito, matar a onça. Mas se o cara fizer tudo direitinho, seguir as leis, as nossas leis ambientais são muito boas, cara. Não existe nenhum outro Melhores país do do mundo. mundo que... Melhores do mundo. Não é existe. mesmo? Não Imagina existe. que um agricultor nos Estados Unidos vai falar, olha, eu vou deixar 40% da minha área existe, né, pra irmão? sociedade. Não existe Foda-se, nunca, velho. Nunca. E essa é a parte, assim, essa parte que você fala que a gente é fora da curva, na verdade vamos dizer, são ossos do ofício nosso. Mas o que nos moldou, assim, vamos dizer, a calibrar para a realidade foi a vivência em campo. Assim, a vida inteira, eu e a Ana estivemos no campo. Então, hoje, a gente ficou muito tempo morando num parque nacional, moramos 14 anos no Parque Nacional das Emas, tá? Sem energia, sem nada, vivendo, vamos dizer, biólogo raiz antiga, onde não existia GPS, não existia computador. A gente fazia as coisas numa carta do exército, entendeu? Uma carta geográfica. Então, assim, a gente é dessa época. Imagina, não existia celular, óbvio, não existia. Né? Então, e a gente viveu lá no campo. Até um belo dia a gente falou: peraí. As onças. Quantos parques nacionais a gente tem no Brasil? 300 e tanto. Pois é. Mas quantos desses têm populações de onças pintadas para salvar a onça? Mínimo. Menos de 3%. Falei, então, peraí, as onças estão aonde? Estão fora dos parques. Falei, então o que a gente está fazendo num parque nacional? Eu tenho que ir pro lado de fora onde ela vai ser morta, porque no parque ela não vai ser morta. E aí que a gente começou a ir para fora e falou, gente, o que eu estou gastando meu tempo dentro de um parque nacional? Então, essa foi a parte... ir para fora eram incursões? Ou a Não, ideia é o ir montar para fora é bases? mudar base para fora. Eu tenho que sair do parque nacional. Mas essa era a fase, vamos dizer, romântica ainda, descobrindo a biologia. Exato. Aí é onde você volta à origem. Por que você fosse biólogo? Porque eu queria estudar os animais, a natureza. Essa foi a minha, vamos dizer, a parte romântica, fantasiosa, assim, de olha que legal, sou um biólogo da antiga que eu ando anotando. E era assim, caderno e papel anotando, entendeu?